Muito bem, então, boa tarde a todos, agora oficialmente. Aqueles que aqui estão, o André, Breno, César, Danilo, Emanuel, Fernando, João Pedro, Matheus Akira, Matheus Gaino, Matheus Gandner e o Renan José. Então, bem-vindo todos, esse é o nosso sétimo encontro do RDE de Física 1. Nós estamos estudando a cinemática, começamos o estudo do movimento, né? Então, estudamos o movimento MRU, velocidade média, o encontro de móveis. Isso foi onde nós paramos na nossa última aula. E até agora, então, o que a gente tem visto são móveis que se movem, ou são corpos, né, que se movem com velocidades constantes, né? Ou a gente estuda apenas a velocidade média sem se preocupar com a variação da velocidade dos corpos. Mas nós sabemos, como nós já falamos lá na primeira aula, que a variação da velocidade é uma coisa muito comum no nosso cotidiano. Na verdade, são raros os movimentos que acontecem sem a variação da velocidade. Então, essa variação da velocidade, ela vai se tornar para nós uma grandeza muito importante. Medir a variação da velocidade, conhecer a variação da velocidade, vai se tornar definitivamente muito importante para nós. Tão importante que nós vamos ter uma grandeza especificamente para isso. Que grandeza é essa? Ah, o que acontece quando eu tenho um certo corpo? O que eu preciso fazer quando eu tenho um certo corpo com velocidade constante e eu preciso aumentar a sua velocidade? Eu preciso variar positivamente, né? A gente está falando de variação. Variação é mudança, né? Uma variação positiva é um aumento. Uma variação negativa é uma redução. Tá? Quando eu quero variar positivamente, aumentar a velocidade de um corpo, o que eu tenho que fazer? Como é que a gente chama isso? De acelerá-lo. Tá? A gente chama isso de acelerar. A gente chama isso de aceleração. O que vem a ser aceleração? Ah, professor, aceleração é aquilo que os carros têm, as motos têm. Não. Todo corpo que altera a sua velocidade tem a aceleração. A aceleração, na verdade, é uma grandeza física que vai justamente medir quanto que uma velocidade está variando ou está mudando a cada instante de tempo, tá? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, meu PowerPoint. Então, a partir de agora eu não vou ver mais o chat. Qualquer coisa vocês me chamem por áudio. Bom, então veja, a aceleração, né, ou aquilo que a gente vai estudar hoje, chamado de aceleração média. Peraí, deu alguma coisa errada aqui com esse PowerPoint. Ai, agora sim. Tá? Então, a aceleração média. Então, veja, nós vínhamos de um movimento MRU, onde a velocidade era constante, ou a variação da velocidade era uniforme, né? Então, daí o. Então, velocidade era constante. E o que era, ou como que eu como eu determino qualquer velocidade de um móvel? É o quanto que a sua posição varia a cada unidade de tempo. É a variação da posição com unidade de tempo. Certo? A partir de agora, a gente vai falar de mudanças na velocidade, né? E nós vamos falar dessa grandeza chamada aceleração, que vai medir quanto que a velocidade muda a cada instante de tempo. Tá? Então, de certa forma, o que vai ser a aceleração, que a gente vai representar por letra minúscula? Ela vai me dizer quanto que a velocidade muda, ou qual é a variação da velocidade a cada intervalo de tempo.
ou quanto que a velocidade está aumentando ou diminuindo, se a aceleração for negativa, a cada instante, né? A cada segundo, a cada minuto ou a cada hora, né? Em geral, lá no SI, a gente vai usar essa aceleração em metros por segundo ao quadrado, né? Já vamos falar depois da sua unidade de medida. Lembrando que, o que é o delta, né? A gente sempre tem falado isso. Delta é variação, professor. E como é que eu determino variação? Valor final menos valor inicial. Seja isso para velocidade, seja isso para o tempo, seja isso para o delta S, para qualquer grandeza. Sempre que tiver o delta, eu estou falando de variação, e sempre que eu estiver falando de variação, vai ser isso aí. O valor final menos o valor inicial, tá certo? Então, a aceleração de um móvel, né, normalmente a ideia permite estabelecer uma nova grandeza, então, aí na física, tá? Ela é a razão, a aceleração é a razão, ou a divisão, né? A gente fala de razão, é divisão, entre variação da velocidade e intervalo de tempo decorrido, tá certo? Aceleração ΔV por ΔT. Bom, então vamos aplicar, antes mesmo de falar de unidade, a gente vai falar de unidade mais para frente, mas vamos aplicar aqui, tentar aplicar essa equação da aceleração em um exercício aqui. Diz o seguinte, ó, o exemplo número 1. Qual é a aceleração média de um móvel em movimento uniformemente variado, de acordo com a tabela de valores abaixo? Então, aqui, esse exercício está um pouco incompleto, mas veja. Se aqui eu tenho os valores em metros por segundo, ó, o que eu estou encontrando? Velocidade, né? Então, aqui é velocidade e aqui são os instantes, né? 0 segundos, 2 segundos, 4 segundos e 6 segundos. Então, vamos observar o que mostra para nós esse móvel. Olha, isso que mostra para nós essa tabela. Ela mostra que no instante, zero, o corpo tinha uma velocidade de... O corpo tinha uma velocidade de 24 metros por segundo, tá? Então, lembra que a gente já fez algo muito parecido com isso, quando a gente falava da posição, né? Como é que a posição ia mudando com o passar do tempo, tá certo? Então, lá no MRU, a gente só falava disso, porque a posição era a única coisa que mudava, a velocidade não mudava. Agora eu estou diante da situação onde, conforme o tempo passa, a velocidade varia, ó. Ela passa de 24 metros por segundo para 20, para 16, para 12, tá? E a cada 2 segundos, quanto está mudando a velocidade? 4, ó. No instante zero era 24. 2 segundos depois já era 20. 4 segundos depois era 16, diminuiu mais 4. Mais 2 segundos depois, já diminuiu mais 4, passou para 12. Tá certo? Aí você deve estar se perguntando assim, mas professor, isso não é uma aceleração, porque a velocidade ela está diminuindo. É muito bem pensado por você que pensou isso, garotinho ou garotinha. Agora, o que acontece é que, na prática, a gente chama de aceleração apenas quando o corpo está aumentando a sua velocidade. E quando ele está diminuindo a sua velocidade, a gente chama o quê? De frenagem, né? A gente chama de freio, ou de frear o corpo, né? Ou de freada, mas não é um termo muito bonito. Então, o que vem a ser essa frenagem? Nada mais é do que uma aceleração negativa, tá certo? Uma aceleração negativa, que é o que a gente vai encontrar aqui. Bom, o que eu queria que vocês observassem é que a cada quadradinho da tabela, a cada coluna da tabela, que equivale a 2 segundos, o valor em que a velocidade reduz é sempre o mesmo. Ó, da segunda coluna para a terceira, a velocidade diminuiu 4, da terceira coluna para a quarta, diminuiu 4 e assim por diante. Por isso que no enunciado fala de um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a variação da velocidade é a mesma a cada instante. Quem é a variação da velocidade a cada instante? A aceleração.
Ou seja, nós estamos dizendo, ou estamos trabalhando em uma situação onde a aceleração é a mesma a cada instante, que é o mesmo que dizer que a aceleração é constante. Bingo! É disso que a gente está falando, tá? De uma aceleração constante. Nesse caso aqui, negativa, né? Mas poderia ser positiva também. Então, é o que a gente vai trabalhar, com aceleração constante, como é o caso aqui. Bom, professor, como é que o senhor vai determinar a aceleração? E como assim, explica como que ela pode ser constante? Veja bem, meu bem. Eu vou pegar aqui as duas primeiras colunas, ó, tá? E vou aplicar a equação da aceleração, que eu vou chamar aqui de aceleração A1, tá bom? Aceleração A1. Qual é a equação da aceleração? Variação da velocidade, desculpem a letra aí, por tempo. Então, quem vai ser esse A1? Quem é o final? Ó, o final é o instante 2 aqui, tá certo? Então, é o final. 20 menos, quem é o inicial? 24. Quem é o instante final? 2 menos, quem é o instante inicial? 0. Então, vai ficar assim. 20 menos 24, menos 4. 2 menos 0, 2. Bom, o que a gente encontrou aqui, ó? Nós encontramos o que a gente já tinha feito de análise na tabela. Nós encontramos que a cada 2 segundos, o que acontece com a velocidade? Diminui 4 a cada 2 segundos. Ora as bolas, tá certo? Isso aí é a aceleração? Não. A aceleração é mais com menos, menos 2 por 4 dividido por 2, 2. Essa é a aceleração. A aceleração é 2. Quer dizer o quê? Que a cada segundo, a cada unidade de tempo, nesse caso medida em segundo, a velocidade diminui 2. Tá? Se em 2 segundos ela diminuiu 4, é porque a cada segundo ela diminuiu 2. Eu não vou falar de unidade agora, mas enfim, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar a tabela inteira e vamos calcular essa velocidade de novo, que eu vou chamar de velocidade A2. Ó, então, eu vou pegar toda a tabela. Tá? Eu peguei só as duas primeiras colunas e agora eu vou pegar a tabela toda, que eu vou chamar de A2. Vamos para o próximo slide. Tá? Então, quem vai ser o meu A2? Vai ser um delta V2 dividido por um delta T2. Bom? Então, vai ser um V final menos V inicial dividido por T final menos T inicial. Então, para o 2, né? Para a tabela toda agora. Então, o final é isso aqui e o inicial é isso aqui. Ok? Então, veja, quem é a velocidade final? Final é 12. Menos, quem é a velocidade inicial? 24. Quem é o tempo final? 6 segundos. Menos, tempo inicial, 0. Ou você poderia colocar direto que o intervalo de tempo que se passou é 6 segundos, né? Mas tudo bem. Então, a velocidade A2 vai ficar assim. 12 menos 24, menos 12. Dividido por 6, sabe quanto vai dar isso aí? Menos 2. O que eu estou querendo provar com isso aqui? Que essa aceleração, isso é aceleração. Menos 2. Quer dizer, a cada segundo, a cada instante de tempo, cada unidade de tempo, a velocidade diminui em 2 em 2 unidades, tá? Que é o que a gente já tinha encontrado aqui. O que eu estou fazendo de novo? Para mostrar que a gente está falando de uma situação onde a aceleração é a mesma em todo o período. Tu pode pegar, como eu fiz na A1, as duas primeiras colunas, ou pode pegar as 3 primeiras ou as 4 primeiras, a aceleração vai dar o mesmo, tá? É disso que a gente vai falar, é isso que a gente vai estudar. Situações sempre onde a aceleração é constante, tá? E isso é uma aproximação, né, da realidade, tá certo? Como, por exemplo, a gente está dirigindo um carro e pisando no acelerador, a gente não tem como dizer que aquela aceleração é constante. Por isso que em algumas situações a gente vai falar de
aceleração média. Tá? Aceleração média. Lembra quando a gente falou de velocidade média? Então a gente tem duas opções. Ou a gente fala de uma aceleração média num período, ou admite que a aceleração é constante. Então ela é a mesma em todo o período, então ela é constante. Entenderam? A mesma situação que a gente viu a respeito da velocidade. Pode estar muito nebuloso isso aqui para vocês por enquanto, mas vai melhorar, tenho certeza. Quer ver? Vamos para o exemplo 2. Ó. O maquinista de um trem aciona os freios da composição, reduzindo sua velocidade de 40 km por hora para 30 em 1 minuto. Qual a desaceleração desse trem? Então, como eu disse para vocês, desaceleração é a aceleração negativa, tá? Bom? Então, é a mesma coisa. Então a gente vai fazer aqui esse exercício sem se preocupar com... Tá difícil esse computador aqui, gente. Sem se preocupar muito com a unidade de medida. Para mudar a cor da minha caneta. Isso. Tá? Por enquanto a gente só está aplicando a equação. Então como é que ficaria aqui, ó, a aceleração durante esse 1 minuto, que com certeza não foi constante. Tá? Então, ou a gente vai supor que ela é constante, ou chamar de aceleração média, é o quanto que a velocidade variou dividido por quanto tempo ela levou para variar. Quanto que a velocidade variou? Bom, veja, ele reduziu de 40 para 20. Interpretação de texto. Quem que é a professora de português de vocês? É a Karen? É a... não sei. Interpretação de texto foi de 40 para 30. A velocidade final é 30. A inicial é 40, então fica 30 menos 40. E o tempo, você pode pôr 1 minuto aqui. Ah, não tem que converter? Não, calma aí, que a gente não está preocupado com isso agora. Tá bom? 30 menos 40 dá menos 10. Dividido por 1, menos 10 quilômetros a cada minuto. Foi o quanto diminuiu a velocidade dele. Ou seja, quer dizer que ele levou 1 minuto, a cada 1 minuto ele diminui 10 quilômetros por hora. Deixa eu refazer isso aqui que está muito feio. Ele diminui. Por que diminui? Porque é negativo o valor. Porque ele está freando, é uma frenagem. Ele diminui 10 km por hora da sua velocidade a cada minuto. Tá ok? Então, a aplicação da equação é simplória, digamos, trivial, banal. Beleza? Tranquilo. Então, veja só. Se a gente está, então, falando de uma aceleração que a gente vai falar ou chamar de média ou pensar em aceleração constante, nós vamos ter um novo tipo de movimento agora. Tá? A gente vai sair do MRU, onde a velocidade era uniforme, e a gente vai para um movimento onde a velocidade varia. Então, ou você pode chamar de MRV, ou então MRUV. Por quê? Porque UV significa uma variação uniforme, uniformemente variado. O que isso quer dizer? Que o corpo tem aceleração, mas a sua aceleração é constante. Tá? Ó. Movimento retilíneo uniformemente variado, que pode aparecer com essa sigla, né, MRUV, ou simplesmente com a sigla MOVE, movimento uniformemente variado. Tá certo? Movimento uniformemente variado, que é o que a gente tem nessa situação aí, ó. O corpo viajava com 10 segundos. Depois de 1 segundo, 10 metros por segundo. Depois de 1 segundo, quanto que ele aumentou? Ele foi para 20, ele aumentou quanto? 10. Depois de mais 1 segundo, quanto que ele aumentou? Mais 10. Depois de mais 1 segundo, quanto que ele aumentou? Mais 10, foi para 40. Ou seja, a variação da velocidade é constante, é uniforme, ela varia sempre o mesmo tanto. Ou seja, a aceleração é constante, porque variação de velocidade a cada instante é a aceleração. Esse é um movimento com aceleração positiva, né? A velocidade vai aumentando, tá? Aqui embaixo tem um movimento constante, mas com aceleração negativa, ó.
No instante zero, ele viajava com 20 metros por segundo. Um segundo depois, ele passou a 15, ou seja, diminuiu 5. Mais um segundo depois, passou a 10, ou seja, também diminuiu 5. Mais um segundo depois, passou a 5, também diminuiu 5. Mais um segundo depois, passou a 0, também diminuiu 5. Então, também é um move, um movimento retilíneo uniformemente variado. O retilíneo, se ele for linha reta, né? Tá certo? A gente vai sempre considerar isso aí. Beleza? Então, esse é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou movimento uniformemente variado, um movimento com aceleração constante. É só isso que a gente vai estudar. Tá bom? A gente não vai estudar situações onde a aceleração não é constante. Tudo bem para vocês? Entenderam isso aí? Legal. Vamos falar da unidade de medida de aceleração. Eu sei que essa imagem não está muito boa para vocês, tá legal? Não tem resolução e talvez fique ruim de ver aí. Mas o que, que acontece? Vamos falar do SI, Sistema Internacional de Medida. Variação de velocidade por tempo. Como que eu meço velocidade no SI? Metro por segundo. Como que eu meço tempo no SI? Metro. Tá bom? Então vai ficar metro por segundo dividido por segundo. Quando eu tenho uma fração dividido por outra, eu repito a primeira fração, metro por segundo, multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre segundo. Então fica metro por segundo dividido por... Quanto que é segundo vezes segundo? Eu não sei, professor. Quanto que é 2 vezes 2? 4, professor. Tudo bem. Quanto que é x vezes x? Não é x ao quadrado? Então, metro por segundo ao quadrado. O que, que essa unidade quer dizer para nós, professor? Essa unidade quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma aceleração, como lá no exercício número 1, que eu não falei de unidade, mas ó, a velocidade não está em metro, o tempo não está em segundo. Então, quando nós encontramos esta velocidade aqui, a unidade dela é metro por segundo ao quadrado. Sim, senhor. Está no SI. E o que isso quer dizer? Eu não consigo entender, raramente, aliás, geralmente é isso que acontece. Ah, professor, eu não entendi essa unidade. Presta atenção comigo. O que é aceleração? Ela não é o quanto que a velocidade varia a cada segundo. Uma aceleração de menos 2 metros por segundo quer dizer que a velocidade do corpo diminui menos 2 metros por segundo a cada segundo. Por isso, segundo ao quadrado. Segundo por segundo. Tá certo? Entenderam? Por exemplo, vamos falar da aceleração mais famosa que tem, a aceleração da gravidade, a G, ou simplesmente G. Nós dizemos que aproximadamente ela é igual a 10 metros por segundo ao quadrado nas regiões próximas da Terra, próximas à superfície da Terra. O que isso quer dizer? Que a cada segundo a velocidade é aumentada em 10 metros por segundo. Então, a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Por isso, 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Em geral, é muito raro a gente trabalhar com aceleração que não esteja no SI, que não esteja em metros por segundo ao quadrado. Você pode ter situações onde você tem a velocidade em quilômetros por hora. Por exemplo, quando os caras querem medir o quão bom é um carro, quão rápido é um carro, quão potente ele é, uma das formas de medir é o 0 a 100. O que é isso? É saber quanto tempo ele faz para ir de 0 a 100 km por hora. Tá? Então, você vai olhar a ficha técnica de um carro, ele vai de 0 a 100 km por hora em 14 segundos. Para você calcular a velocidade, você não vai usar quilômetros por hora com um segundo. Você vai ter que converter essas velocidades para metro por segundo. Tá? Essa conversão já deve ser comum para nós. Já deve estar automática para nós. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos fazer exercício, que isso é o que nos vai dar, acredite em mim, isso vai dar tranquilidade para nós, tá? A resolução do exercício vai ver que a gente não é um bicho de 7 cabeças fazer esses exercícios aqui. Olha só, falando em medida, conversão de velocidade. Olha o exercício número 3, ou o exemplo 3. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Simples, prático, direto.
Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa lembrar isso aqui, ó. O que é repouso, galerinha? Repouso é velocidade inicial zero. Significa um corpo parado. Ele partiu do repouso e acelerou até 80. Tudo bem? Ele poderia estar em 80 e ter freado até atingir o repouso. São outras situações, tá? Então, quando fala repouso, a velocidade zero. Como ele parte do repouso, velocidade inicial zero. E ele atinge, presta atenção nesse verbo. Atinge, alcança. Então, essa é a velocidade final. 80, o quê? Quilômetros por hora. Tá? Em 10 segundos. Então, aqui, gente, ele não deu ele não deu os instantes. Ah, ele saiu no instante tal, chegou no instante tal, mas ele já deu o intervalo, ó, em 10 segundos. Não aos 10 segundos, ou no instante 10 segundos. Tudo bem? Então ele já deu para nós aqui o quê? O intervalo de tempo. Beleza? Então, gente, a gente já tem que aplicar a equação da aceleração. ΔV por ΔT. Beleza. Então, primeiro passo, li o problema. Segundo passo, extrair os dados. Estão todos aqui. Terceiro passo, escolhi a minha equação. Ótimo. Quarto passo, eu vou conferir as unidades de medidas. Eu jamais vou colocar numa mesma equação quilômetro por hora com segundo. Não vai dar certo. Não vai fazer sentido o resultado que eu encontrar. Ok? Então, eu vou converter as velocidades para metros por segundo. Claro que zero é zero em quilômetros por hora, em metros por segundo, em qualquer unidade. Então, eu vou converter 80. Alguém aí lembra como que eu converto de quilômetro por hora para metro por segundo? Não? Eu tenho que dividir por 3,6. Ah, professor, por que 3,6? Perdi essa aula. Bah, tu vai ter que voltar lá e dar uma pesquisada. Mas não tem uma explicação assim muito linda, assim, não, tá? É pura matemática. Então, ó, 80 dividido por 3,6, 2,22222 é uma dízima periódica, tá? Então, se eu dividir, isso aí eu vou encontrar, perdão, eu vou encontrar então que a velocidade é 22, aproximadamente, tá? 22,2 metros por segundo, ok? Então, converti a velocidade para metro por segundo. Agora eu aplico os valores na minha equação, ó. Velocidade final, 22,2 menos inicial, 0 dividido. Eu já tenho um intervalo de tempo aqui, é 10, tá bom? 22,2 menos 0, claro que é 22,2. E dividir por 10 é muito fácil, é só mover a vírgula uma casa, isso dá 2,22 metros por segundo ao quadrado. Ok? 2,22 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Prossigamos. Exemplo número 4. Da UNEB da Bahia. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente com 1,2 metros por segundo ao quadrado. Após percorrer 8 metros, alcança velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, quanto tempo ela ficou acelerando? Ih, professor, já não sei mais, já me perdi. Tem 4 dados no problema e já não tem problema. Mas você vai ler de novo, porque ler, como eu sempre digo, é de graça, não engorda. Vamos lá. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo. O que é isso? É inicial, mas é o que inicial? É velocidade, não vai confundir, não é aceleração. Como que eu sei que é velocidade, professor? Porque presta atenção, gato, gata. Só tem uma única grandeza no mundo inteiro que é medida em metros por segundo. Sabe qual é? Aceleração. Velocidade. É a única. Inicialmente a 2 metros por segundo. Não é a posição, não é a massa, não é o nome do carro, não é a marca, não é a aceleração, não é o tempo. Só pode ser a velocidade. Não espere que o exercício vai estar lá assim para você.
Uau! O corpo tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Viajava com 2 metros por segundo. Viajava com 80 quilômetros por hora. Só pode ser a velocidade. Ok? Então, vou colocar aqui do lado. É a velocidade e a velocidade inicial. V0. Perfeito? É acelerada uniformemente com 1,2 metros por segundo ao quadrado. Repita comigo. Metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui só pode ser uma coisa. Pombas. Só tem uma grandeza no universo inteiro daqui até o fim da Via Láctea que é medida em metro por segundo ao quadrado. Quem é? Quem? Aceleração, né, gato? Só pode ser. Ok? É óbvio que isso é a aceleração. A aceleração uniforme. É o mesmo que dizer que a aceleração é constante ao longo de todo esse trajeto aí de 8 metros. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Belém? Tudo bem, bem? Então, tá bom. Prosseguindo, após percorrer 8 metros, é a distância que ele percorreu. Professor, para que eu vou usar a distância aqui? Eu não sei. Se você não descobrir no que você vai usar, não usa. Problema nenhum. Tá? Não vai me enfiar um número em algum lugar só porque ele está aí. Tudo bem? Lembre-se, é um exercício de vestibular. Ele foi feito para você errar e não para você acertar. Diferente das atividades que o ISA manda, né? Que é tudo para você acertar, tá tudo uma mamata para você. Tudo bem? Após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Então, essa velocidade é velocidade final. Ele alcançou, ele atingiu, tá bom? Então, é velocidade final. Beleza, Tereza? Então, ó, primeiro passo, eu li. Segundo passo, li as 3 informações. Terceiro passo, vou encontrar, vou calcular vou escolher a equação. Qual é a pergunta? Quanto tempo ele demorou? Eu vou escolher a equação da velocidade, porque hoje a gente só viu isso aqui, né? Tá? Tudo bem? Eu preciso do tempo. Ah, quanto tempo ele ficou acelerando? Então é o intervalo. Não perguntou em que instante. Beleza, Tereza? Ó, agora confira as unidades. Metro por segundo ao quadrado, metro por segundo. Show. E aqui é metro. Eu vou usar isso aqui? Não. Não vou usar. Tudo bem? Por quê? Porque eu tenho A, tenho, é 1,2. Eu tenho a velocidade final, deixa eu pôr aqui, ó. Lembra que ΔV é V final menos V inicial. Eu tenho velocidade final? Tenho 6. Eu tenho velocidade inicial? Tenho 2. Eu tenho tempo? Não é o que eu quero. Tá tudo aqui, só falta o tempo, é só isolar ele. Eu não preciso desse carrinho aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer o que agora, professor? Vamos isolar a incógnita. Quem é incógnita? ΔT. Então, amor no coração, sinceridade, humildade, a gente chega lá. Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar assim, 1,2. Tá horrível de escrever. 6 menos 2, 4, dividido por ΔT. Ok? Vamos para o próximo slide. Vai ficar assim. Próximo. Vai ficar assim. 1,2 igual 4 dividido por ΔT. Só copiei, tá? Agora, como é que faz? Multiplica cruzado? Pode ser. Uma alternativa. Ou você pensa que você vai isolar incógnita. Então, você vai mandar ela para o outro lado. Ela está dividindo, ela vem multiplicando. Dá na mesma coisa, tá? Mas é uma ideia mais elegante. Ficar cruzado é coisinha do fundamental. Alô? Beleza? Então e agora? Mas eu não isolei a incógnita. Eu tinha um 1,2 para lá. Tudo bem, então agora você traz ele de volta. O 1,2 estava dividindo. Aliás, estava multiplicando, ele veio dividindo. Tá bom? Então vai ficar 4 dividido por 1,2. Quanto que dá isso? Eu não sei fazer conta aqui, ó. É o mesmo que 400 por 12, isso aqui dá 3, que dá 360, que sobra 40. Não, então dá 4. 4 não dá. Não dá 4. Sobra, não dá 15, eu sei lá. 3, 4, 5, não. 4, não. Vamos ver 3.
360 sobra 40. Mais 40 ainda dá por 12, então não pode ser. Ah, não, tô viajando. Tô viajando. É 33. 3 a 360, 360, 396. Dá 33,333333333. Eita! Quase que eu não consigo fazer a conta, hein? Vocês acharam que eu não ia conseguir. Isso aí que é tudo ao vivo, né? Ô, louco, bicho! Quem sabe faz ao vivo, meu. 40 dividido por 1,2, bicho. A grande fera aí, ó. 3,333 tá aí na tela pra vocês, na sua cara. Não, brincadeira. Eu que tava atrapalhadinho aqui, tá? Então, 4 por 1,2 é 3,3333 segundinhos. Tudo bem? Tranquilo, Murilo? Tudo certo, Roberto? São 17h11. Vamos prosseguir. Então, veja, aqui no exemplo 3, nós calculamos a aceleração. No exemplo 4, nós calculamos o intervalo de tempo. Então, é o que eu sempre digo. A equação da aceleração média, ou da aceleração constante, ela diz que, ó, a aceleração é delta t, delta v por delta t, ou v final menos v inicial. Então, eu posso calcular qualquer uma dessas grandezas. Não serve só para calcular a aceleração. Eu posso calcular a velocidade final, posso calcular a velocidade inicial, eu posso calcular o delta t, desde que eu tenha as outras grandezas. Tudo bem? Né? Se eu tiver as outras três, eu encontro a quarta que está faltando ali. Beleza? Vamos ver o que nos propõe o exercício de número 5. Ele diz o seguinte: durante uma viagem, um caminhão possui uma velocidade inicial de 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando radar a 1 km, quando ele avista, ponto final. Neste momento, ele pisa nos freios e atinge uma velocidade máxima permitida no local, que é 80 km por hora, no intervalo de tempo de 5 segundos. Calcule a aceleração desse caminhão. Então, veja, aqui eu tenho uma freada, como vocês diriam, ou como eu diria, uma frenagem, tá certo? Então, essa aceleração vai ser negativa, tá certo? Ela é negativa. A velocidade diminuiu. Por que ela é negativa? Porque a variação da velocidade é negativa. O que uma variação negativa significa? Diminuir. Simples, né? Diminuir. Tá bom? Então, a variação da velocidade é negativa. Ela foi de 100 para 80. Então, ela diminuiu 20. E o tempo nunca vai ser negativo. Tá bom? Então, a aceleração, nesse caso aqui, vai dar negativa, bebê. Ok. Então, vamos lá. Vamos ler de novo e extrair as informações. Ó, possui velocidade inicial de 100 km por hora. Vamos colocar aqui, ó. Velocidade. Ô, senhor. Me ajuda, pai. Velocidade inicial de 100 km por hora. Avista uma placa, BBB, radar a 1 km de distância, que não importa para nós. Neste momento, ele aciona os freios e atinge a velocidade máxima permitida. Então, ele foi para 80 km por hora. Tudo bem? E a velocidade mais no intervalo de tempo de 5 segundos. Então, de novo, já deu delta t, deu intervalo de tempo. Então, quanto tempo ele ficou desacelerando, ou freando nesse caso aqui? Calcule a aceleração. Beleza? Então, ó, reli, extraí as informações, já escolhi a equação, é essa mesmo, não tem outra. E agora eu vou conferir as unidades de medida. E conferindo as unidades de medida, eu vou perceber que eu tenho quilômetros por hora, metros por segundo e segundo. Isso não vai dar certo, né? Isso não pode dar certo. Não tem cabimento uma coisa dessa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter essas velocidades para metros por segundo. Tudo bem? O 80 a gente acabou de fazer, a gente já sabe, né? Então, a gente vai pegar o 80, ó, dividir por 3,6 e ele vai ser 22,2 metros por segundo. E o 100? Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro, tem que fazer essa conta aqui, ó. Toda hora eu fecho a calculadora, eu tenho que abrir de novo. Então, vamos lá, ó.
100 dividido por 3,6. 27,7. Na verdade, de 27,7777, então a gente aproxima, a melhor aproximação é 27,8. Tudo bem? Era para eu saber, mas eu esqueci. Então a gente vai converter isso aqui. Agora vai ficar fora do padrão. Essa conversão em azul, tá? Para destacar aí. Ó. Divide por 3,6, 27,8 metros por segundinho. Tá legal? Agora eu posso jogar na minha equação da velocidade, boys and girls. Tranquilito? Tranquilito. Então vamos lá, Marquito. Ó, velocidade final menos inicial dividido pelo ΔT. O ΔT eu tenho o que eu quero? Eu quero a aceleração, tá? Então vamos prosseguir para o próximo slide. Vamos resolver. Vai ficar assim. A aceleração... Ô, Senhor, me ajuda, Pai. A aceleração, vou copiar de novo a equação, nunca é demais, tudo bem. Então vai ficar assim, 27,8 menos 22,2 dividido por 5. Tá bom? Então aí vai ficar assim, 27, vem 2 para cá, vai 2 para lá. Quanto que dá isso aí? 5,6 dividido por 5. Tá bom? 5,6 dividido por 5 vai dar quanto? Bom, 5 por 5 dá 1. E 6 por 5? 6 por 5 dá 1,2, mas não é 6, é 0,6. Então, como eu sou um rapaz esperto, isso aí dá 6,12. Aliás, eu errei. É bem comum de acontecer. Eu inverti velocidade inicial com velocidade final. Tá bom? Ó. Quem que é inicial? A inicial é o 100. A final é a 80. Então, que o meu erro sirva de exemplo para vocês nunca mais cometer esse tipo de erro. Não inverta. Tá? O valor vai dar o mesmo? Vai dar o mesmo, professor. Porra, professor. Porra, irmão. É o mesmo. Só que é negativo. Você não faça uma pataquada dessa que eu fiz aqui. Tá bom? Não faça. Não seja como eu. Então dá 5,12 metros por segundo ao quadrado negativo. Quer dizer que a cada segundo a velocidade deste móvel diminuía 5,2 metros por segundo. Ah, professor, mas estava em km por hora. Quer saber quanto é isso em km por hora? Multiplica por 3,6, já dá aproximadamente 18 km por hora. Cada segundo diminui 18 km por hora. Em geral, é mais ou menos esse valor aí da capacidade dos freios dos automóveis, tá bom? Esses exercícios, gente, eu peço desculpa para vocês, eles estão todos com valor, número com vírgula, tá? Eu, normalmente, quando mando para vocês, eu gosto de mandar ele com resultados exatos, né? Então, a velocidade de quilômetros por hora vai ser 72, que dá 20 metros por segundo, ou vai ser 90, que dá 25, ou 108, que dá 30, ou 144, que dá 35, enfim, 126, que dá 35, vocês viram. Quando eu mandar, eu vou tentar mandar assim. Tudo bem? Tudo bem, bem? Então, tá bom. Galera, a gente precisa falar sobre o nome dos movimentos, classificações do movimento. Assim, eu não importa, não dou muita importância para isso. Não sou um professor que gosta que vocês decorem as coisas, que gosta de fazer pegadinha do malandro, mas é importante. Então, como eu falei para vocês, nós temos a possibilidade de ter um movimento com aceleração positiva, tá? E velocidade e aceleração negativa. O movimento positivo, o movimento com aceleração positiva, onde a velocidade aumenta, tá? Onde a velocidade aumenta, ele é chamado então de um movimento acelerado, tá? E o movimento onde a velocidade diminui é o movimento retardado. Então, o movimento acelerado, presta atenção,
Eu não falei velocidade positiva. Eu falei movimento acelerado quando a velocidade aumenta. O valor da velocidade aumenta. Por quê? Vou dar um nó na cabeça de vocês agora. E movimento retardado é quando a velocidade diminui. Tudo bem? Você precisa se lembrar, gatinho, gatinha, é que a aceleração é uma grandeza vetorial, assim como velocidade. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando eu estou dizendo de velocidade, aceleração negativa, como esse caso aqui, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, amores, que o caminhão estava indo para um lado, estava se movendo para um lado, e sendo acelerado para o outro. A aceleração é um vetor. A velocidade dele estava para lá, ele se movia para lá e era acelerado no sentido contrário, por isso a sua velocidade diminuía. Esse é um movimento retardado. Por quê? Porque a aceleração é negativa? Não necessariamente, mas porque a velocidade diminuía. Foi de 100 para 80. Mas, professor, querido, lindo, fofo, existe a possibilidade de eu ter uma aceleração positiva e o movimento for retardado? Sim. Quando? Quando que é retardado? Retardado não é aceleração negativa. Na maioria dos casos, vai coincidir de ser aceleração negativa. Mas o movimento retardado, retardado, não tira sarra do amiguinho, sem referência aos amiguinhos, tá bom? Não tô falando de ninguém. Engraçado. Não tem graça, quinta série. O que é um movimento retardado? É a aceleração contrária à velocidade, que também é um vetor. Tá bom? Então, ele pode ser retardado com aceleração positiva, desde que a velocidade seja negativa. Porque você precisa lembrar que eles são vetores e negativo e positivo indicam sentido. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Eu tenho uma trajetória aqui, ponto zero, um corpo está indo no sentido contrário, então velocidade negativa. Ele está indo do 200 metros para lá. Está aqui uma pessoa, pode ser, ó. Ó, que pessoa bonita. Ele está indo para lá, com velocidade negativa. Se ele for acelerado no sentido contrário, se ele for acelerado para lá, com velocidade positiva, esse movimento vai ser retardado, porque o valor da velocidade dele diminui até ele parar em um dado momento. Tá bom? Da mesma forma que o corpo pode ter um movimento acelerado com velocidade negativa. Porque o que vai ser acelerado? Velocidade e aceleração no mesmo sentido. Ou ele pode ser acelerado quando? Quando a aceleração é positiva e velocidade é positiva, isso é o ser mais óbvio, mas ele pode ser acelerado com aceleração negativa, desde que a velocidade seja negativa também. Então é o mesmo caso da pessoa, trajetória está aqui, ele está indo no sentido contrário, está indo do 200 para o zero, então está aqui a velocidade dele, uma velocidade negativa, e ele vai ser acelerado também negativamente. Então o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai ficar cada vez mais rápido, não é? Você está empurrando ele, está acelerando ele na mesma direção e sentido com que ele se move. Ele vai ficar cada vez mais rápido. Só que ele vai ficar cada vez mais rápido no sentido contrário da trajetória. Então ele é acelerado. Só que ele é... O que é quando ele se move no sentido contrário? Ele é retrógrado. Tá bom? Então dá uma bugada aí na mente, assim, como é que pode ser aceleração negativa e acelerado? Sim, se a velocidade for negativa. E pode ser retardado com aceleração positiva, desde que a velocidade seja negativa. Tá? Então aí ele pode ser, é o que está nesse quadro aí para vocês, ele pode ser progressivo e acelerado, esse é o mais comum de acontecer. Tá?
Ou progressivo retardado, que é o carro freando, o caminhão freando, viu um obstáculo e freou. Então, ele está indo num sentido e é acelerado no sentido contrário. Nesse caso aqui, ó, vou pôr aqui do lado, ó, aceleração positiva, velocidade positiva. E nesse caso aqui, que é a frenagem mais comum que a gente tem nos exercícios, é velocidade positiva e ele é acelerado no sentido contrário. Tudo bem? Tá bom? Aí tem a possibilidade dele ser retrógrado e retardado, ou seja, ele está indo no sentido contrário e é acelerado no sentido positivo. Então, nesse caso aqui, ó, a aceleração é positiva e velocidade é negativa. E ele pode ser retrógrado e acelerado. Ele está indo no sentido contrário da trajetória e a aceleração também é no sentido contrário. Então, nesse caso aí, aceleração positiva, aliás, aceleração negativa e velocidade negativa. Tá bom? Gente, como eu disse para vocês, não dou muita importância para isso, não vou ficar cobrando isso de vocês e tal, mas enfim, tá aí, existe e a gente pode se deparar com isso na vida, tá bom? São 5h26. Vamos falar agora da função horária das velocidades. Bom, gente, vocês lembram da função horária dos espaços lá do MRU, a fórmula do Sauvet? Lembram, né? Que era a função horária? Sauvet. Sauvet. SO, mas não é O, né? É S0. O que é uma função horária? Ela me dá como que uma certa grandeza varia a cada instante de tempo. Eu bati muito nessa tecla com vocês. Função horária dos espaços vai me dizer como que a posição do corpo varia a cada instante. Ela me permite determinar onde o corpo está a cada instante, ou em que instante ele estará em qualquer espaço que eu deseje. Tudo bem? Da mesma forma que a gente montou a equação horária para o movimento retilíneo uniforme, a gente pode montar a equação horária das velocidades no MRU. Se eu montar uma equação horária das velocidades no MRUV, aliás, eu falei MRU, né? Não é MRUV. Vai ser uma equação que vai me dizer como que a velocidade varia em função do tempo. Tá? No MRU dizia como que a posição varia em função do tempo. Aqui é como que a velocidade varia. Por que, professor? No movimento acelerado a posição não varia? Claro que varia. Sempre que ele se move, a posição varia. Tá bom? E como é que a gente vai encontrar essa equação horária? Da mesma forma que a gente encontrou, aliás, da mesma forma não, mas a forma muito parecida que a gente encontrou, a do MRU. Se você não lembra, a gente pegou a equação da velocidade, abriu ela e isolou o S em função do T. É o que a gente faz aqui também, ó. Tá? Então a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a equação da aceleração, ΔV por ΔT, vai abrir ela e isolar V em função de T. Então vai ficar assim, ó. Primeiro, vou escrever ΔV, vamos para o próximo slide, tá? Espaço curto aqui. Tá? Então, primeira coisa, eu vou escrever o ΔV como V0 menos V. Aí, ΔT eu vou escrever como T menos T0. E, de novo, a gente vai supor que esse T0 é zero, né? Que é o instante inicial que a gente está registrando. E aí, se você se ligar naquilo que eu bati tanto na tecla, você vai perceber que eu só tenho duas variáveis. Tenho 4 caras, 2 variáveis e 2 constantes. Ó, vou reescrever. A é V menos V0 sobre T. Beleza? Quem que é constante? Velocidade inicial. Bem, professor, por que ela é constante? Pela mesma razão que a posição inicial é constante. A partir do momento que eu inicio um movimento com dada velocidade, eu não posso mais alterar a velocidade com que eu iniciei. Eu posso acelerar meu carro, alterar minha velocidade, posso frear meu carro, diminuir minha velocidade, mas alterar a velocidade com que eu iniciei o movimento, eu não posso mais. Não posso mais. E a aceleração é constante, porque a gente está falando do MRUV. A variação da velocidade é uniforme. Então, eu só vou ficar com duas grandezas. O V, duas variáveis, aliás, não duas grandezas, né? O V e o T.
E é justamente isso que eu vou fazer, escrever V em função de T. Então, vou ter a função horária das velocidades. Bom, como é que eu faço isso? Bom, passo o T multiplicando, fica A vezes T igual a V menos V0. Tudo bem? Passo o V0 para o outro lado, ele vem somando, fica V0 mais AT igual a V. Ou, como a gente gosta de escrever, V assim, invertido. Perceba que há uma certa semelhança, porque é uma função do primeiro grau também, é uma função afim, ó. Então, são duas variáveis, duas constantes, tá? Ó, variável dependente, variável independente, que é a mesma, inclusive, é o tempo, constante, 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 constante. Inclusive, lá na matemática, isso aqui é o coeficiente linear da reta, e esse é o coeficiente angular. É onde a reta cruza o eixo x, velocidade inicial, onde a reta cruza o eixo x, posição de onde ele saiu, velocidade com que ele saiu. Tá bom? Então, deixando esse cara aqui de lado, inclusive na matemática eu poderia escrever que isso é uma v de t. Ela vai me dar como que a velocidade varia em função do tempo. Tudo bem? Então é uma relação linear, tá bom? O v é constante e o v0 é constante, aliás, e o a é constante. E o v, conforme o tempo passa, se o corpo está em movimento acelerado, conforme o tempo passa, o v muda. Tudo bem? Deixa eu aplicar ela aqui num exercício para vocês, bem rapidinho. São 17h31, mas deixa eu terminar isso aqui, ó. Uma partícula partindo do repouso acelera com velocidade de... acelera constantemente com 2,5 metros por segundo. Determine a velocidade da partícula no instante 5 segundos. Então, veja, gente, ó. Aliás, vai mudar alguma coisa do que a gente tem feito? Não, gente. Sabe por que não vai mudar? Porque é a mesma equação. Só escrevi ela de forma diferente. Bom? Só escrevi ela de forma diferente. Então, eu vou resolver só a letra A, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a função horária das velocidades. Montar o V de t, V0, A mais t. Montar é substituir o V0 e substituir o A, que são as constantes. Quem é V0? Bom, o corpo parte do repouso, V0 é zero. Acelera constantemente, ou seja, velocidade constante com 2,5. Então, A é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se alguém pedir para você montar a equação horária das velocidades, ou se você precisar montar, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa o V, põe o V0, que é zero, põe o A e pronto, não faz mais nada. Claro que você pode cortar esse zero. A função horária das velocidades desse corpo é isso aqui. E agora você pode encontrar quanto tempo ela leva para atingir qualquer velocidade ou em que instante ela estará com qualquer velocidade que você queira. Tudo bem? Respondendo a letra A velocidade da partícula no instante 5. Simples. Eu tenho a minha função, que é 0 mais 2,5t, ou simplesmente V igual a 2,5t. Eu vou substituir, no lugar do t, o 5, e vou estar encontrando a velocidade para quando t é igual a 5. 2,5 vezes 5. 2,5 vezes 5. 2,5 vezes 5, 7,5. 7,5 metros por segundo. Eu precisaria escrever a função horária para resolver? Eu precisaria ter estudado, ter conhecido a função horária das velocidades para resolver? Não. Eu poderia resolver só com a equação da velocidade média? Sim. Isola lá, você vai ter a sua incógnita é esse cara, tu vai isolar ela. O que tem de vantagem nisso aqui, então? Aqui tem um exercício resolvido, vocês podem dar uma olhadinha depois, tá? Qual é a vantagem dela? A vantagem é que me torna prático. Já fica isolado o V, então posso encontrar quem é V a cada instante de tempo, ou posso encontrar quanto tempo leva para atingir qualquer velocidade que eu queira, tá? Que é, por exemplo, que pediria a letra B, ó. Quanto tempo ela leva para atingir a velocidade de 72 km por hora? Se eu tenho a equação já montada, que é V igual a 2,5t,
é só eu substituir o V aqui e isolar o T. Quem é o V da letra B? 72 km por hora. Vou fazer bem rápido aqui, ó. Convertendo para metros por segundo, 20, tá? Beleza? Então eu venho para cá e 2,5T é a equação, substituo no lugar do V o 20, e aí é só isolar o T. Passando 2,5 para cá, dividindo. Tá bom? Isso aí dá 8 segundos. Tudo bem, Belém? Tranquilo, Murilo? Tudo certo, Roberto? Então tá bom. Semana que vem nós prosseguimos. E é isso aí. Deixa eu encerrar já a gravação. E se alguém tiver alguma pergunta, pode me fazer. Tá bom? Continua aqui. Até mais.